Existem filmes que você não apenas assiste, você atravessa junto com eles. A Espera de um Milagre é assim. Ele entra devagar, mas nunca mais sai de você. Não é só um drama de prisão. Não é apenas Stephen King sem criaturas sobrenaturais. É uma caminhada dolorosa e silenciosa pela culpa, pela compaixão e pela linha tênue entre justiça e crueldade. Hoje vamos descobrir detalhes escondidos, escolhas de elenco que quase mudaram tudo e curiosidades que ajudam a entender por que esse filme continua tão forte e inesquecível. O título The Green Mile significa a milha verde, e não é uma metáfora, é literal. No corredor da morte, o caminho até a sala de execução tem um piso de cor verde. Por isso, os guardas chamam esse trajeto de milha verde. É a última caminhada de cada condenado antes da morte. Um simples corredor que se torna a fronteira silenciosa entre a vida e o fim. Darabont levou cerca de 8 semanas para adaptar o romance, que tem mais de 600 páginas, para um filme de 3 horas. Ele já visualizava tudo enquanto escrevia. A luz quente, o silêncio pesado, o passo lento dos prisioneiros. Era como se o filme já estivesse pronto na cabeça dele. Faltava só transformar aquilo em palavras e depois em imagens. Stephen King não costuma elogiar adaptações das suas obras com facilidade, e ele já viu muitas serem distorcidas no cinema, mas aqui foi diferente. King chamou A Espera de um Milagre de a adaptação mais fiel já feita de um livro seu. Frank Darabont não tentou reinventar nada, tratou a história com cuidado, quase como se fosse sagrada. O resultado é um filme que mantém o coração do romance e amplifica tudo com imagens, silêncios e música. Um Sonho de Liberdade e A Espera de um Milagre dividem vários atores e parte da equipe técnica. Jeffrey DeMunn, William Sadler, Mac Miles e Brian Libby aparecem nos 2 filmes. O compositor Thomas Newman, o montador Richard Francis Bruce e o decorador Michael Serton também trabalharam em ambos. Isso cria uma sensação familiar, quase como 2 obras irmãs dentro do mesmo universo emocional. Frank Darabont pensou em outros nomes antes de escalar Tom Hanks como Paul Edgecombe, decisão que deixou Stephen King muito satisfeito. Mas antes disso, o papel foi oferecido a John Travolta, que recusou. E o perturbado Wild Bill Wharton, vivido por Sam Rockwell, chegou a ser cogitado para Josh Brolin. Se essas escolhas tivessem acontecido, o tom do filme teria sido completamente diferente. Muita gente lembra Stephen King apenas como mestre do terror, mas ele tem histórias profundas e variadas, e A Espera de um Milagre é uma delas. Ao contrário de tantas tramas dele ambientadas no Maine, essa se passa no sul dos Estados Unidos, durante a Grande Depressão. O filme foi rodado em uma prisão abandonada no Tennessee, mas a história acontece na Louisiana. Dá para sentir o calor sufocante, a tensão no ar e o peso racial da época atravessando cada cena. Apesar das atuações impressionantes, existe um personagem que quase rouba o filme inteiro: o ratinho Mr. Jingles. Ele traz um pouco de leveza para um lugar dominado pela morte e se torna essencial até para os momentos sobrenaturais. Para filmar suas cenas, a produção usou cerca de 15 ratos diferentes, cada um treinado para truques específicos, como ficar parado na palma da mão ou brincar com objetos cenográficos. Encontrar o ator certo para interpretar John Coffey foi um desafio. O personagem precisava ter porte físico imenso, mas alma gentil. A solução veio por indicação de Bruce Willis, que havia trabalhado com Michael Clarke Duncan em Armageddon. Willis recomendou Duncan para o diretor, que o convidou para um teste, e ele acabou se tornando a escolha perfeita, entregando uma das atuações mais emocionantes do cinema. No livro, Percy Wetmore tem por volta de 21 anos, mas no filme, Doug Hutchison, o ator escolhido, tinha 39. Ele chegou até a mentir sobre a idade, dizendo que estava nos 30 e poucos. A diferença não atrapalhou. Seu visual e sua atuação funcionaram tão bem que ele se tornou um dos vilões mais odiados do cinema, com aquele ar de crueldade mesquinha e sorriso falso que dá vontade de ver pagar por tudo. A história de Paul Edgecombe é contada como lembrança de um homem muito idoso no ano de 1999. Inicialmente, a equipe pensou em envelhecer o próprio Hanks com maquiagem, mas o resultado não ficou convincente. Por isso, escolheram o ator Debs Greer, que na época tinha 82 anos, para interpretar Paul no final da vida, em seu último papel no cinema. Michael Clarke Duncan era relativamente desconhecido antes de viver John Coffey. Após o filme, recebeu indicação ao Oscar e reconhecimento mundial. Ainda assim, a produção precisou usar truques para destacar seu tamanho. Duncan já era grande, mas contracenava com atores muito altos, como David Morse e James Cromwell, ambos próximos de 2 metros. Para reforçar a sensação de gigantismo, usaram objetos de cena menores, ângulos de câmera específicos e até uma cama reduzida dentro da cela. Pequenos detalhes que ajudaram a criar essa presença quase sobrenatural.
No filme, todas as guardas usam um uniforme. Historicamente, isso não é preciso. Naquele período, agentes penitenciários não tinham ainda um uniforme padronizado, mas a equipe escolheu seguir a versão do livro de Stephen King e manter a estética visual, para que o público identificasse imediatamente quem eram os responsáveis pelo Corredor da Morte. Entre realismo absoluto e clareza dramática, o filme priorizou o segundo, com ótimo resultado. Para manter fidelidade ao contexto da época, vários atores adaptaram sua aparência. Tom Hanks ganhou alguns quilos para parecer um homem comum, sem físico atlético. Michael Clarke Duncan parou de treinar pesado para evitar um visual musculoso demais para os anos 30. Bonnie Hunt, que interpreta a esposa de Paul, também alterou o físico e ganhou cerca de 7 quilos. Decisões sutis, mas que fortalecem a autenticidade visual. O tema racial está presente de forma constante, mesmo que não seja o foco principal da narrativa. Wild Bill lança insultos contra John Coffey e a história mostra um homem negro sendo condenado injustamente, enquanto o verdadeiro culpado é branco. Porém, a prisão mostrada no filme não seria racialmente integrada naquela época na Louisiana, nem mesmo no Corredor da Morte. O mesmo vale para o personagem indígena Arlen Bitterbuck. São decisões narrativas que simplificam a realidade histórica, priorizando o impacto emocional da trama. A cadeira elétrica é um dos símbolos mais pesados do filme. Cada vez que aparece, carrega aquela sensação de destino inevitável. O longa mostra o processo com detalhes, inclusive o que acontece quando o procedimento não é seguido corretamente, resultando em uma execução terrível. Mas historicamente, a Louisiana só passou a usar a cadeira elétrica a partir de 1940. Antes disso, o método era enforcamento. O filme troca a precisão histórica por uma imagem cinematográfica muito mais impactante. O personagem Wild Bill, interpretado por Sam Rockwell, é puro caos. Imprevisível, provocador e violento. Ele ataca guardas, faz escândalo e vira uma bomba relógio dentro do Corredor da Morte. No filme, ele aparece várias vezes usando camisa de força, mas historicamente esse modelo específico, com fivelas como as do filme, só seria usado décadas depois, nos anos 80. Na época retratada, o item era amarrado de forma mais rudimentar. Ainda assim, a versão do filme funciona visualmente e intensifica o clima de perigo. Sam Rockwell sempre foi conhecido pela dedicação aos personagens, e este papel marcou um ponto de virada na carreira dele. Em A Espera de um Milagre, Wild Bill tem pele cheia de acne, um detalhe que reforça a aparência descuidada e perturbadora do personagem. Em uma cena em que precisou aparecer nu, Rockwell pediu à equipe de maquiagem para aplicar espinhas e marcas por todo o corpo. Ele queria garantir que a imagem fosse completamente fiel ao personagem, mesmo em detalhes que nem todos notariam. A execução de Edouard Delacroix é uma das sequências mais dolorosas do filme. Interpretado por Michael Jeter, Delacroix é retratado com uma inocência quase infantil, que torna sua morte ainda mais chocante. Percy não umedece corretamente a esponja usada para conduzir a eletricidade, e isso transforma a execução em uma tortura horrível. No cinema, a cena é prolongada e cheia de gritos, mas na realidade, durante uma execução elétrica, os músculos se contraem e a pessoa não conseguiria gritar dessa forma. A sequência é exagerada propositalmente para intensificar o impacto emocional. Entre todas as adaptações cinematográficas de Stephen King, A Espera de um Milagre foi a mais lucrativa. Enquanto O Iluminado virou um clássico cult e Um Sonho de Liberdade domina a televisão e listas de melhores filmes, A Espera de um Milagre arrecadou cerca de 136 milhões de dólares apenas nos Estados Unidos e aproximadamente 286 milhões de dólares no mundo. Esse sucesso consolidou Frank Darabont como um dos diretores mais respeitados quando o assunto é adaptar Stephen King. A produção terminou aproximadamente um mês depois do previsto, o que naturalmente gerou estresse nos bastidores. Surgiu até um boato dizendo que Darabont, irritado, teria jogado uma casinha de cachorro durante um acesso de raiva. Em comentários posteriores no Blu-ray, o diretor desmentiu a história e explicou que tudo veio de uma reportagem exagerada da revista Entertainment Weekly. Como muitas lendas de Hollywood, a história cresceu mais do que a realidade. A Espera de um Milagre continua sendo um daqueles filmes que você sente, não só assiste. Ele toca em compaixão, injustiça, humanidade e no peso de decisões que não tem volta, e por isso permanece tão forte até hoje. Espero que essas curiosidades tenham ajudado você a enxergar o filme com novos olhos e a valorizar ainda mais cada detalhe dessa obra incrível. Conta aqui nos comentários o que mais te marcou no filme, e qual outro você quer ver analisado por aqui. O próximo vídeo vai ser sobre o título que receber mais curtidas nos comentários. Obrigado por acompanhar e até o próximo vídeo.